Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se por acaso não for inscrito, se inscreva no canal. Então vamos pro relato de hoje, que é este: Os Espíritos da Mata. Olá, Ana e assombrados, como vocês estão? Eu sou a moça do relato Minha Avó Venceu 5 Maledites. Agora eu não lembro, eu contei já? Porque às vezes eu contei, às vezes eu não contei, não sei. Acho que eu contei, porque ela tá falando aqui, ó, só uma atualização desse relato. A minha vozinha ainda continua plena e já com seus 91 anos bem vividos. Bom, então, como manda a tradição, eu sou a fulana, mas com certeza você vai me chamar de fulana. Não haverá nomes e, se porventura tiver, já estão trocados. Bom, esse relato é meu mesmo, quando eu tinha 18 anos, mais precisamente lá nos anos 90. Eu sou do ABC Paulista, mas na época do relato eu morava em outra cidade dentro de São Paulo. Uma cidade no estado de São Paulo, acho que é isso, né? Uma outra cidade. A minha mãe se casou novamente após um relacionamento breve e frustrado com meu pai, que obviamente não deu certo. Então fomos para essa cidade, onde minha mãe comprou uma casa em um condomínio de chácaras. Porém, na época, como esse bairro era um bairro novo ainda, não havia muitas casas. Ele era tranquilo, mas à noite dava medo, porque havia muitas árvores, muitos caminhos escuros, trilhas desertas. E na frente desse condomínio havia um descampado bem grande, que nele tinha um caminho onde os próprios moradores, um caminho que os próprios moradores fizeram. Ah, tá. Um caminho feito pelos próprios moradores ali que dava em um sítio que era alugado para festas. Eu fiz amizades com os primos do meu padrasto e com seus amigos, e naquela época a gente podia ficar até tarde na rua conversando. E tinha um rapaz, amigo desses primos do meu padrasto, aí, amigos desses primos, que morava nesse sítio, justamente no sítio. Seus pais eram os caseiros, e ele sempre estava ali com a gente e tal, mas nos finais de semana nós ficávamos até quase 3 da manhã conversando. E na hora de ir embora, ele ia sempre de boa, não ligava de ser tarde e cortava por esse caminho. Sim! Voltando após o espirro. E na hora de ir embora, ele sempre ia de boa, e não ligava de ser tarde e tal, e cortava justamente por esse caminho escuro aí, com muitas árvores. Eu perguntava por que ele não fazia o caminho pela rua, né, que tinha ali do lado. Não era tão iluminado, mas era uma rua. Mas, assim, também era mais longo, ele teria que andar mais se fosse pela rua. E ele sempre dizia, imagina só, isso é besteira, a gente tem que ter medo dos vivos. E ia embora, assoviando, nem ligava. Até que um dia eu pedi para ir nesse sítio aí, justamente por esse caminho. E é claro, durante o dia. Ana, era um caminho de árvores fechadas, sem nenhuma iluminação. Parecia até que você estava num filme da Bruxa de Blair ou numa floresta maldita. Que caminho esquisito. Parecia que alguém vigiava a gente. Só se ouvia o vento nas árvores. Eu fiquei com medo, mas segui até o sítio, que aliás era lindo. Até que um sábado, esses meus primos fizeram uma festa e lá estávamos, rindo, bebendo, comendo e entramos nesse assunto aí desse caminho. Até que um deles disse, vai, conta pra ela o que você vê quando você vai embora. E eu já fiquei gelada, né, e perguntei, o quê? E esse rapaz deu risada e disse, você quer mesmo saber? Vamos lá então. Agora, Ana, é ele contando a história. Tá. É o moço que anda pelo caminho aí, é isso? Ele disse assim, o rapaz que mora lá. Eu moro nesse sítio há 10 anos. Eu vim pra cá criança ainda e sempre passei por esse caminho. Até que um dia teve um assalto no sítio vizinho.
e um dos caseiros foi morto pelos bandidos. E esse caseiro sempre gostava de fazer ronda dentro dessa mata, onde justamente tem o caminho. E depois de uns anos que ele faleceu, nós começamos a vê-lo justamente no caminho. E todas as vezes que eu chego tarde da noite, eu vejo ele ao longe me olhando. Parece que ele protege o lugar. Bom, agora é a moça de novo escrevendo aqui pra gente. Bom, nessa hora eu fiquei com muito medo e disse a eles que eu jamais ia passar naquela trilha à noite. Porém, o dono do sítio deixou esses meus primos fazer uma festa fantasia na época do Halloween. E é claro que todos se animaram, né? Fizeram convites, prepararam a decoração e ficou tudo muito legal. Na época eu tinha um ficante que já tinha a máscara do Michael Myers e a tia dele era costureira e fez o macacão para ele. Ficou perfeito. Minha amiga tinha uma fantasia de Mulher Maravilha e eu usei essa fantasia e ela foi de Mulher Gato. Nós duas iríamos nos trocar em casa e o meu ficante iria nos pegar. Mas ele se enrolou lá na casa dele porque a família dele tinha um comércio e bem nesse dia eles sofreram uma tentativa de assalto no local. Porém, todos estavam bem, né? Mas a polícia estava lá para pegar depoimento e isso e aquilo e ele tinha que ficar lá até a polícia ir embora. Bom, então minha amiga falou: vamos andando, tá calor, é sábado, a rua tá movimentada. Minha mãe achou melhor a gente esperar o meu ficante para irmos de carro pro sítio. Meu padrasto não estava em casa porque ele trabalhava à noite e tinha ido com o carro nesse dia. Então, resolvemos ir andando. Já passava das 8h30 da noite e dava para ouvir a música da festa, porque era perto. Porém, tinha essa mata aí que dividia, né, o sítio do condomínio. Mas fomos. Ao sair no portão, minha amiga disse: vamos pela trilha, né? A rua é lá embaixo. Eu não vou passar com essa roupa apertada de vinil preto na frente daquele bar. Na hora eu recusei. Porém, pensei também na minha roupa, né? Que afinal se tratava de um maiô com um shortinho, mas era bem curto, com uma capa. Meu Deus, olha, pensando nisso hoje, eu fui louca em sair assim de casa. Então fomos nós duas de fantasia de Mulher Maravilha e de Mulher Gato no meio da trilha, naquela mata. Eu nunca tinha ido à noite por esse caminho. Ana, que desespero. No meio dessa trilha, as árvores começaram a balançar muito forte. Eu olhei para cima, eu só vi a lua iluminando. Ao longe, o barulho da música, né, da festa no sítio, mas o caminho não acabava nunca. Chegou uma hora que a minha amiga parou e disse: escuta, tá ouvindo alguém atrás da gente? Eu tava na frente e ela atrás, e eu não conseguia ver. Eu só disse que não tinha ninguém. Continuamos andando, quando de repente ouvimos um psiu. Vocês estão indo no caminho errado. Ana do céu, nessa hora eu dei um grito e falei para minha amiga: corre! Só que ela foi pelo outro lado e eu continuei reto. Eu vi as luzes dos postes que iluminavam a quadra do sítio e corri mais rápido. Quando cheguei no portão que abria para a quadra, o meu ficante pegou no meu braço. Nessa hora eu dei um soco nele, mas foi de desespero, foi de medo. Pensa na cena, né? Um homem de 1,90 m de altura, fantasiado de Michael Myers, segurando meu braço. Eu me desesperei, é claro, já estava assustada. Nessa hora veio os meus primos e o nosso amigo que morava no sítio perguntando o que aconteceu. Eu só chorava. Para mim a festa não tinha nem começado e eu já queria ir embora. Foi quando o meu ficante falou: cadê a fulana? Ou a Beltrana, né? Cadê a Beltrana, amiga dela? Ela tava com você, não tava? Nessa hora eu lembrei que ela foi pelo outro lado. Então todos que estavam ali começaram a procurá-la.
Ana, passou umas 2 horas da gente procurando ela e nada de encontrá-la. Já estávamos todos exaustos e começamos a cogitar em chamar a polícia. Aquela mata à noite é horrível. Parecia que eu estava num filme de terror da Bruxa de Blair, eu não via saída. E para piorar, começou a trovejar. Daí, meu ficante e eu nos olhamos. Daí nós dois, né? Eu e meu ficante olhamos num lugar alto. Parecia um monte. E vimos 2 homens lá nos olhando. O meu ficante falou: não grita, é só a gente andar. Vamos atrás dos outros. Podem ser ladrões. Acho que só tava os dois. Acho que eles devem ter se espalhado na mata para procurar a menina, algo assim. Nessa hora eu já nem tinha mais forças. Veio tanta coisa na minha cabeça. De repente o meu amigo gritou: eu achei ela! Corram aqui na cabana! Nessa mata tinha uma cabana, uma espécie de casebre, que há muitos anos morava o homem que cuidava dali e morreu ali dentro. Depois disso, essa cabana ficou largada ali no tempo. Isso é outro homem, não é o caseiro do vizinho que morreu, que olhava o lugar. Era um outro homem que ficava nessa cabana, meio que tomando conta também, e também morreu dentro da cabana, é isso? Bom, e aí depois que esse homem morreu, a cabana ficou lá largada no tempo. A minha amiga estava ali na cabana, chorando. Quando eu cheguei, ela, chorando muito, disse que na hora que eu falei para ela correr, um homem puxou ela pelo braço e disse para ela entrar ali naquela cabana, porque era seguro. Quando ela entrou nesse casebre velho, a porta travou e ela não conseguia mais sair. E diz que só ouvia alguém lá fora falando: ela tá ali, chama os outros. Ela conta que só sabia rezar. Nessa hora fechou os olhos e foi quando a gente apareceu. Só sei que depois disso nós voltamos para a festa sem ânimo algum. Todo mundo suado, não teve mais clima e eu fui embora e a minha amiga também. Cheguei em casa, contei para minha mãe, que, é óbvio, falou: eu avisei para esperar o seu ficante. Essa mata, a mãe dela acho que continuou falando, essa mata é perigosa. Eu já ouvi muitos casos de pessoas que são jogadas ali depois de mortas, entende? Como desova. Essas pessoas que vocês viram aí não são desse mundo, não. E algumas estão ali com muito ódio, só esperando a oportunidade para perturbar quem passa por ali à noite. Eu não sei como que o fulano consegue passar por ali todos os dias. Bom, Ana, nessa noite caiu uma chuva muito forte e dava para ouvir o barulho das árvores. Olha, parecia até que elas queriam dizer alguma coisa. No outro dia, os pais desse amigo que cuidavam do sítio vieram nos pedir desculpas. Disseram que o fulano, filho deles, não tem medo mesmo, por isso que ele passa por ali. Mas confirmaram que essa trilha, essa mata, não tem coisa boa não. O certo é sempre ir pela rua, onde, mesmo sendo mais longe, o caminho é mais seguro. O que nós vimos foram pessoas que foram mortas e desovadas ali há muitos anos atrás, quando nem havia casas ali ainda. E até hoje esses espíritos permanecem naquele lugar cheios de ódio. O único que sempre estava ali e que protegia o filho deles quando passava na trilha era o caseiro do sítio ao lado, que foi morto por ladrões. O espírito do caseiro, né? Protegia o menino, parece. E que mesmo assim, esse espírito do caseiro também deveria procurar a luz e seguir, mas que de alguma forma parece que ele ficou preso por ali também. Só sei, Ana, que nunca mais fui nesse sítio. E depois disso ainda, o filho desse casal, o filho mais novo do casal que cuida do sítio, ou seja, o irmão mais novo desse nosso amigo, foi encontrado morto na piscina do sítio. E ele tinha apenas 5 aninhos.
Não se sabe o que aconteceu, porque a piscina, quando não estava em uso, ela era fechada por um tablado. E nesse dia o menino levantou antes dos pais e horas depois que os pais levantaram, né, o encontraram já sem vida na piscina. Ninguém soube explicar como que esse tablado foi aberto e como o menino caiu lá. Foi uma tristeza tão grande que eles foram embora para o Rio de Janeiro. E depois disso, nunca mais se ouviu falar deles. Esse sítio, hoje, continua lá, porém é sem vida. Minha mãe disse que ele foi vendido diversas vezes e ninguém mais quer alugar para nada. A mata tá lá. Essa trilha foi fechada. Uma empresa comprou esse lote há anos atrás, mas também nunca construíram nada ali. Minha mãe mora no mesmo lugar, porém hoje o bairro tá todo habitado, né? Ninguém mais comenta sobre o ocorrido. Somente os mais velhos é que lembram dessa história das mortes e do filho dos caseiros que morreu na piscina. Hoje eu já não moro mais nessa cidade, tô aqui no ABC Paulista, mas todas as vezes que eu vejo um filme onde tem trilhas e matas, eu lembro desse caso. Para mim foi chocante. Eu lembro que eu fiquei meses com medo de trabalhar. Eu ia trabalhar e na volta do trabalho eu pedia para minha mãe me esperar no ponto de ônibus. Eu não saía para festas por um bom tempo. A minha amiga, depois do ocorrido, ficou bem. Porém, logo depois ela também se mudou para outro estado e acabamos perdendo o contato. Mas a sua mãe disse para minha mãe que ela ficou muito tempo passando por psicólogos. E é isso, Ana. Matas, trilhas, sempre vêm com histórias assustadoras. Pessoas que foram mortas e talvez não aceitaram a morte e estão com ódio ainda presos nesse plano, esperando para se vingar. Em quem não tem culpa, né? Bom, eu já ouvi diversos relatos sobre isso. Por isso, até hoje, eu não gosto de mato. Principalmente acampar. A gente não sabe o que a gente pode encontrar lá, né? Aninha, eu sei que ficou longo, tentei resumir, acredite. Muito obrigada por ler mais um relato meu. As histórias na sua voz ficam maravilhosas. Você é incrível e te desejo todo o sucesso do mundo. Um grande beijo para você, para os babies, para os pets. Fique com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Menina, mas olha, eu digo o seguinte, menos male que foi os fantasmas, porque... Bom, não sei, né? Não sei o que é assim. Mas eu digo assim, com a sua amiga, no caso da sua amiga. Porque seria também, eu acredito, muito perigoso que tivesse realmente ladrões e essas coisas lá, que a gente sabe que poderia ter acontecido, né? Arrastar a menina pro canto do mato e, né? Então, os espíritos, não sei se eles iam apenas perturbar mentalmente, apenas entre aspas, porque dependendo da perturbação mental, não sei também o que ele pode induzir a pessoa a fazer de repente, né? Porque que nem teve o caso do menininho na piscina, foi muito estranho ele acordar antes de todo mundo, sair, o tablado ser removido. Eu não sei se era possível a criança de 5 anos remover, eu não sei como era esse tablado, se era pesado, se tinha travas. Mas como ela disse que ninguém sabe como isso aconteceu, então provavelmente o menino não poderia ter feito isso. Então quem fez? Foi proposital? Foi algum dos espíritos que estava então... O negócio tá perigoso ali, né? Como ela disse, o histórico da mata e tudo mais. Mas o que eu digo é que ele fala, a gente tem que ter medo dos vivos e não dos mortos. Sim, mas dependendo dos mortos, da situação, do não sei o que lá, também não é nada legal. Mas o que eu quero dizer é que em trilhas, em mata, porque ela falou aqui, né, do perigo dos espíritos, dessas coisas que a gente não sabe que tá na mata. Sim, eu acredito que toda mata a gente tem que entrar com muito cuidado e muito respeito, porque... eu acredito que tem várias presenças espirituais, digamos, ou mesmo da natureza, ou em casos de locais que teve essas situações pesadas, como desova de corpos e tudo mais, né? Aí já tem um outro clima também.
Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com gente encarnada, né? Que tá lá pra fazer coisa que não é cometer crime, enfim. Então tem que se tomar muito cuidado dos dois lados, eu diria. E aí tem o espírito do tal do caseiro e desse homem da cabana. Então o que eu pensei de primeira, que esse espírito da cabana protegeu a menina ali dentro. Eu achei que primeiro que fosse de pessoas mal intencionadas, encarnadas mesmo, que iam fazer algum mal para ela, e ele enfiou ela na cabana e trancou lá. Então quem fosse que queria fazer mal com ela não conseguiu. Mas eu acho que essa dúvida ainda fica. Será que realmente quem queria fazer mal a ela eram espíritos da galera, sei lá, que morreu ali e tava com ódio? Ou eram encarnados e o espírito do homem que morreu ali na cabana salvou ela e deixou ela trancada por um tempo até a galera os outros se dispersarem? Porque se era espírito também, então eles não sabiam, sei lá, não conseguiram entrar na cabana o que eles iam fazer com ela, sendo espíritos, né? Não sei. De qualquer forma, tem aqueles o caseiro lá que parece que guardava aí o caminho, né, do rapaz ali que cortava pela mata. Ele via o homem e sentia que era protegido por ele. E esse homem da cabana aí que protegeu a menina. No fim, foi ele que puxou antes que alguma coisa acontecesse. Então, ele sabia que coisas rondavam por ali, né? Bom, realmente parece aqueles cenários dos filmes, né? Tipo, a morte do demônio, a bruxa de Blair, sempre uma cabana no meio do mato aí, cuidado. Alguém já passou por uma história parecida? Envie o seu relato. E se for comentar, que seja, claro, sempre com respeito, por favor. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.